Checkup no rádio, recebendo aqui hoje Dr. Anderson Sérgio, médico otorrino. Dr. Anderson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia aí a todos os ouvintes, os que nos acompanham, né, e ficam aí sempre na expectativa de mais um tema, de mais uma discussão, de mais um bate-papo aí, que a gente possa levar um pouco de informação e tirar as dúvidas das pessoas que sempre traz e engrandece, né? É isso que faz o programa, né? Quando o pessoal participa. E o nosso tema de hoje aqui no nosso programa é justamente qual é a relação da dor no joelho com frio, né? Como o tempo começou a ficar mais ameno, né? Não vamos dizer frio, né? Eu sempre brinco com o paciente, quando o paciente chega no consultório e fala: doutor, tô com muita dor no joelho e agora nesse tempo frio. Aí eu faço: que frio, pelo amor de Deus. Onde é que você está passando frio aqui em Caicó? Mas realmente essa redução de temperatura faz com que muitos pacientes que eu já faço acompanhamento ou que começam acompanhamento comigo, eles reclamem do aparecimento ou da piora da dor no joelho. E isso é uma crença de muito tempo, né? Aquela coisa do senhorzinho do tempo, vixe, o tempo tá mudando, vai chover. Mas por que não? Porque começou a aparecer uma dor no joelho, uma dor nas costas, tem esse mito, né? Essa história. E, na verdade, não é mito, é verdade. Então, quando a temperatura cai, a gente pode realmente desencadear esse processo de dor. Falando do joelho, existem três teorias, três possíveis causas que podem causar essa dor no joelho quando está mais frio. Primeiro que, quando a temperatura cai, a pressão atmosférica também vai cair. Isso faz com que nas articulações, os tecidos, os músculos, eles aumentem de volume, gerem como se fosse um processo de inflamação e isso vai causar dor. O segundo vai aumentar essa temperatura mais baixa, vai aumentar a viscosidade do líquido sinovial. O líquido sinovial é a babinha, né? Lá do joelho. Então, ele vai ficar mais viscoso, vai ficar mais grosso. Isso vai causar um desconforto maior e vai causar dor no paciente. E quando está frio, o que é que o corpo entende? O corpo entende que precisa dar calor para estruturas mais nobres. Coração, pulmão, cérebro. Então, o sangue ele é mais drenado para essa parte. Então, a parte das articulações, dos músculos, acaba perdendo calor por causa desse direcionamento do sangue para as estruturas mais nobres. Isso faz com que essa perda de calor pelas articulações deixe a articulação mais sensível ao estímulo doloroso. Com isso, dói mais. Então, realmente faz sentido, né? Tem explicação científica para a sua dor que piora quando está mais frio. Então, muitas vezes, não precisa ter a mudança do tempo, né? Tem paciente que chega e fala: doutor, não consigo dormir de ar-condicionado. Quando eu durmo de ar-condicionado, essa dor piora muito. Então, o que é que você deve fazer, né, nesse tempo mais frio? Primeiro, praticar exercício. O exercício ele é importante, porque vai aumentar a temperatura corporal, vai melhorar e tentar desfazer todo esse processo do efeito do frio. Segundo, manter-se aquecido quando você está em casa, usar roupas que causem esse aquecimento. E você pode fazer compressa morna também. Quem tem dor no joelho, quem tem artrose no joelho nesse tempo mais frio, eu sempre recomendo compressa morna para dar um alívio na dor. E se nada disso resolver, aí você me procura para a gente resolver, para a gente orientar, se for necessário passar alguma medicação, que infelizmente algumas vezes se faz necessário a gente tirar esse processo inflamatório com alguma medicação e receber a orientação adequada para prevenir, né? Que a grande questão que eu sempre trago aqui é a nossa preocupação com a prevenção da dor. A gente não tem que pensar só em tratar a dor. Claro que é importante tratar, porque geralmente o que traz o paciente ao consultório é a dor. Então a gente vai tratar, mas eu nunca deixo de enfatizar a importância do paciente em prevenir a dor, que esse é o ponto principal. Agora, por exemplo, quem sofre realmente com dores crônicas no joelho, essas pessoas podem frequentar ambiente com ar-condicionado ou não? Pode. Isso aí não vai ser todo mundo que vai ter isso, né?
Eu trouxe esse assunto porque muitas vezes a pessoa que está do lado fica mangando da outra, dizendo que é mentira, que está inventando história. Quem já se viu isso, que aumentou a dor porque está mais frio, não sei o quê. Aí fala, e por que quando você faz compressa com gelo não piora? Porque é justamente quando você faz a compressa com gelo no joelho, você está tendo uma ação local. Você não tem uma ação sistêmica, que é quando você tem um aumento de temperatura, a diminuição da temperatura do ambiente. Então, geralmente, períodos mais curtos, tipo, você foi no banco, o banco tem ar-condicionado, isso não vai causar esses efeitos a ponto de causar dor, de piorar a sua dor. O ouvinte diz aqui que tem artrite, né, e sente alívio com o frio. Pode ser? Pode, porque o que é que pode acontecer? No caso dele, quando ele está se movimentando, ele tem dor. Quando está frio, a gente tende a ficar o quê? A gente tende a ficar mais quieto, mais parado. Se a gente mobiliza menos a articulação que está dolorida, a gente não vai sentir dor. É muito comum os pacientes chegarem para mim e falarem: doutor, só dói quando eu ando. Quando eu fico parado, eu não sinto dor, não. Aí eu falo, sim, mas sua vida não é parada. Sua vida é em movimento. Vida é movimento. Então, não dá para você ficar parado o tempo todo. Então, o que acontece geralmente no período de mais frio é que a gente fica mais quieto, fica mais no canto, parado. Isso geralmente causa conforto para quem tem dor articular. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp, o ouvinte quer falar com a gente. Vamos lá, trazer o seu bom dia. Doutor Anderson, e quando a gente sente bastante dormência nos dedos, da munheca para os dedos, qual é a causa? Irto, Anderson. Então, quais são as principais causas? Pode ser uma artrose, aqui nessa região do punho, na região das mãos. Mas principalmente a principal causa de dormência nas mãos é uma coisa que a gente chama de síndrome do túnel do carpo, que é uma compressão do nervo mediano, é um nervo que passa nessa região do punho e vai até os dedos, e ele é o principal responsável pela sensibilidade da ponta dos dedos. Você sente essa dormência, muitas vezes uma sensação de perda de força, isso está mais relacionado à síndrome do túnel do carpo. Já falamos um pouco dessa questão das causas e como é que alivia, nesse caso, por exemplo, a questão da dor no joelho por causa do frio. Você já falou um pouco dessa questão de compressa quente, né? Mas além da compressa quente, existem outras técnicas também? Exercício. Exercício é a principal prevenção, né? Tratamento. Começou a ficar mais frio, meu joelho começou a querer a doer. Vai fazer atividade física, vai fazer uma caminhada, vai andar de bicicleta, vai para academia, que você vai perceber que essa dor ela vai desaparecer. Então, isso daí vai acontecer, não vai acontecer com todo mundo, né? Vai acontecer com quem tem alguma patologia do joelho, quem já tem algum problema, quem já tem alguma artrose, alguma lesão de cartilagem e tá nessa rotina de parado, do sedentarismo. Geralmente quem tem essa rotina da atividade física não vai sentir esses efeitos do frio. Pode acontecer, mas geralmente acontece para quem tá nesse sedentarismo. Então a gente precisa tirar essa pessoa do sedentarismo, começar a fazer atividade física, que esse é o melhor tratamento e prevenção para dor. A musculatura, ela relaxa? Ela contrai, frio? Ela contrai com frio? E essa contração da musculatura, ela também muitas vezes causa dor. Então você, por exemplo, a musculatura ali acessória do joelho, ela vai ficar mais contraída por causa do frio e vai aumentar um pouco a pressão dentro da articulação por causa dessa contração. Isso pode causar dor. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp. O ouvinte quer saber o seguinte: doutor, eu tenho escoliose na coluna, eu tenho uma dor no meu joelho, será que é da escoliose? Nesse tempo frio eu sofro muito. Esse tempo frio pode causar essa dor realmente. Associada a essa escoliose, se ela tiver uma artrose, então vai ser a mesma lógica do joelho, vai ser usado para a coluna. Então é importante ser avaliada, né? Pode já começar a fazer alguma compressa morna para ver se tem um alívio na dor. Se não aliviar com essas técnicas, né, de se manter aquecido, fazer compressa morna, começar a se manter mais ativo, fazer uma caminhada, fazer alguma atividade. Se não resolver, aí é importante procurar o ortopedista para que a gente
medique e possa resolver aí a vida de dor do paciente. Colágeno tipo 2 melhora a dor da artrose? Melhora. Os estudos falam que o colágeno, outros condroprotetores, eles usados a longo prazo, eles têm um efeito de melhora na questão do processo inflamatório. Não vai criar cartilagem nova, mas vai diminuir o processo inflamatório. Mas eu sempre falo isso para o paciente, só tomar o remédio, só tomar o colágeno, ácido hialurônico, glicosamina, condroitina, ou qualquer outra medicação que tenha esse efeito, a cúrcuma também tem, não vai ele sozinho resolver sua vida. Ele sozinho ele não vai agir de forma a passar a sua dor. É importante você associar o uso de alguma medicação dessa a uma atividade física que trabalhe o fortalecimento da sua musculatura, porque assim é a melhor combinação possível para que você não sinta dor. Tem mais perguntas aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, doutor Marcos. Bom dia, doutor Anderson. Pois eu sou o contrário. Eu sinto muitas dores quando está fazendo frio, quando dá essa chuvinha de madrugada, eu sinto muita dor. Aí passo gel, dou massagem de gel. Às vezes, quando eu não tenho meu remédio, que eu tomo dexametasona, aquele remédio, ou remédio difícil de chamar. Dexametasona, aí eu melhoro. Eu não tomo todo dia. Aí eu melhoro, mas e quando eu tô parada também, fica meu mocotó inchado, as pernas, toda inchada. Quando eu movimento, eu não sinto nada quando eu ando. Mas quando eu fico parada, aí as dor volta. Aí, de frio, é pior pra mim. Quando eu movimento, melhora. E tomo dexametasona, ou remédio não difícil. Aí eu melhoro. Não que eu não tomo ele direto, não, porque ele tem corticoide, né? Eu tenho artrite, tomo Flancos também de 500. E aí, o gel alivia no caso dela? Não, alivia. Nada que eu falo aqui é regra, né? Por isso que eu sempre falo, se essas recomendações elas não estiverem dando certo, procura o ortopedista para poder ser avaliada e a gente conseguir individualizar a conduta. Na artrose, geralmente o que acontece é isso, quando você passa muito tempo parado e vai querer se movimentar, fazer algum exercício, você sente dor, mas à medida que vai fazendo o exercício, vai se mantendo ativo, você vai melhorando esse quadro de dor, que é o caso dela. E quando ela passa o gel ali, o gel ele tem um efeito anti-inflamatório, né, periférico ali da questão da pele, e geralmente causa um conforto. Não vai resolver, mas melhora um pouco, alivia um pouco a dor. A dexametasona que ela está falando, do remédio do nome difícil, ele é só corticoide. Não é que ele tenha corticoide, ele é um corticoide. Então a gente tem que evitar o uso crônico do corticoide. O ideal quando tiver com dor é tomar algum analgésico, uma dipirona, um paracetamol, para ver se a gente consegue resolver e diminuir o quadro de dor só com analgésico, com compresso, com algum gel. É evitar o uso de corticoide e de anti-inflamatório assim. Todo dia eu tomo um, só quando eu tenho dor, mas eu tenho dor todo dia, eu tomo todo dia. Não pode, porque senão você vai gerar uma sobrecarga no seu rim, no seu fígado, no seu estômago, e aí isso não é legal. Você vai começar a trazer outros problemas que você não tinha. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Doutor, bom dia. Meu pai tem problema, ele cria água no joelho. Aí ele vai pro médico, o médico retira, passa a medicação, aí enrola o joelho com a atadura, ele passa uns dias. Aí quando ele começa a voltar a trabalhar, que ele trabalha no sítio, ele começa a trabalhar, aí volta novamente. Ele vive a poder de remédio, mas não tem melhora. Existe cirurgia, que ele possa fazer alguma cirurgia para retirar, para melhorar esse problema? E aí, doutor Anderson? Então a gente teria que avaliar a causa desses inchaços, né, dessa formação dessa água no joelho. Geralmente está associado a algum quadro de lesão de cartilagem, algum quadro de artrose, que vai desencadear esse processo de repetição de formação do líquido inflamatório no joelho, vai formar essa água no joelho. Muitas vezes o paciente chega no consultório, a gente faz a punção, faz a retirada desse líquido, e isso melhora assim absurdamente a dor, porque tira aquela pressão
do paciente, do joelho do paciente. Mas assim, não adianta só fazer isso. A cirurgia, a gente tem que avaliar se é um caso cirúrgico. Muitas vezes o paciente nunca tratou, o paciente nunca fez fisioterapia, nunca nunca fez uso de uma medicação por um tempo maior para que ele realmente consiga melhorar da dor. Então, eu sempre brinco e digo que existem 3 coisas que fazem com que você não melhore da sua dor no joelho. A primeira é que você quer tratar só com remédio. Dificilmente você vai melhorar só usando remédio. Então a gente sempre tem que associar alguma terapia de reabilitação. Segundo, você quer resultado rápido. Então, você quer fazer o tratamento, que seja fisioterapia ou alguma outra atividade, e você quer resultado em menos de um mês. E o resultado não vai vir em menos de um mês. Então, o resultado ele vem no médio e longo prazo. Você tem que investir no médio e longo prazo, que é quando você vai ter resultado. E o terceiro ponto é que você acaba não criando a disciplina para esperar. Então, a gente fala, tem que tomar medicação por tantos dias, tem que fazer a fisioterapia, tem que fazer atividade física, e o paciente ele não tem a disciplina para fazer isso. Ele mesmo se sabota. Melhorou um pouquinho da dor, pronto, acha que já não precisa mais e já larga. Aí daqui a pouco vem a dor de novo e ele completa o ciclo. E tem o plus. O plus se você está sendo acompanhado, você está passando por um médico que só está preocupado em passar remédio, passar exame para você, tá bom de você reavaliar e procurar um médico que se preocupe com você e não com a sua dor. Porque não é o seu joelho que dói. Você tem um joelho que dói. Então a gente tem que avaliar toda a sua história, a sua rotina, para a gente realmente conseguir ver a causa da dor e conseguir tratar melhor a sua dor. Não adianta você ir lá, o médico passar um remédio, passar um exame, isso não vai resolver sua vida. Então, melhorou ali por um tempo, daqui a pouco vai passar o efeito do remédio e vai voltar a sentir dor. Então, a gente tem que tratar o paciente e não só a dor do paciente. Tem mais perguntas? Tem mais perguntas aqui no nosso programa. Bom dia. Bom dia, meu querido Marcos Danta. Bom dia, doutor. Doutor, eu sinto muita câimbras e muita, dormência nas minhas mãos, meus dedos. Tem que puxar meus dedos, porque senão eles não abrem. Doutor, o que será isso? Agora, câimbra, doutor, eu sinto demais. Demais, muitas câimbras. Que Deus abençoe, um bom dia. E um bom dia, Marcos Danta, meu querido. Minha amiga Selminha Show, tive a alegria de conhecê-la pessoalmente ontem. E aí, doutor Anderson? Primeiro, obrigado, que Deus possa abençoar todos nós sempre, né? Na verdade, assim, cãibra, as 3 principais causas de cãibra: pouca hidratação, então você está bebendo pouca água. E a gente sempre se ilude com essa questão do beber água. A gente acha que toma água durante o dia, mas se você for realmente calcular, a gente bebe pouca água. Então, é de conhecimento comum que todo mundo fala, tem que beber pelo menos 2 litros de água por dia. Aí você acha que bebe. Só que eu sempre converso com o paciente e falo, rapaz, eu acho que você não bebe não, porque você vai beber água, vamos dizer, na correria do dia a dia. Se você beber muito, você vai beber 2 copos d'água por turno. Então vai tomar 2 copos de manhã, 2 copos da tarde. E geralmente à noite você nem tem tempo para tomar 2, só toma 1. E o copo, quando você coloca, geralmente você pode até achar que é um copão, mas ele vai dar ali no máximo uns 200, 300 ml, porque você não vai colocar o copo todo cheio. Então você vai, com certeza não, né? Mas na grande maioria das vezes você vai tomar ali perto de 1 litro d'água, quando você tem a sensação que você tomou muita água. Então o ideal é você ter aquela garrafinha ali de 2 litros e ter como objetivo tomar aquela garrafa toda, né, durante o dia. Aí sim você tem um controle realmente de quanto você bebeu de água durante o dia. E não esperar ter sede para beber água, principalmente agora que o tempo está mais ameno. Você esperar
ter sede, ficar muito quente para beber água, aí você vai beber menos água ainda. O segundo ponto é falta de atividade física. Quanto mais parado for a musculatura, a articulação, mais chance você vai ter de desencadear o processo de cãibra. E o terceiro é excesso de atividade física. Na fadiga da musculatura, você pode desencadear o processo de cãibra. Então, você perceber, né, essas 3 coisas aí, ver o que é que você pode ajustar para melhorar essa questão das câimbras. Dr. Anderson Sérgio, ele é médico ortopedista, né? E, inclusive, ele está no Instituto Penedo, que fica na rua Maria de Fátima Gomes, 1260, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 99647-7721. Instagram, Dr. Anderson Sérgio. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu agradeço aí Geraldinho, que chegou para deixar mais verde a bancada. Claro, né? Não se fala mais sobre futebol, Geraldinho, nessa bancada. Domingo assim. teremos a final aí, né? Vamos. Você viu que o Brasil gosta tanto de Jesus que quer colocar ele na seleção brasileira, no comando da seleção. Não, ele é um excelente técnico. Passou por onde? Tomara que passou pelo Flamengo. Muito bem. Ninguém deixa de reconhecer. Não, de jeito nenhum. Agora, a ida dele, o pobre de vocês, estão órfãos até hoje, procurando alguém para chamar de técnico, de professor. Acertamos com o Dorival, mas meu amigo Marcos Braz, infelizmente... infelizmente. Né? Fracassou, mas vamos torcer para que... errado. Não, vamos torcer para que melhore, que o Palmeiras possa ter realmente um desafio nesse ano, né? Porque eu não quero o Flamengo mal, eu quero o Flamengo bem para que tenhamos bons jogos contra o Palmeiras. Porque do jeito que tá, realmente tá complicado. Mas agradecer, né, todo mundo que participou mais uma vez. Mandar um beijo aí pra Ariane, lá, a dona do pão da Casa 5, que tá esperando voltar a energia lá no Mirante para começar a fazer os pães dela. Porque tem dia que é assim, Marcos, lá no Mirante, só falta energia lá no Mirante. Chamar a atenção da Coserne aí para que possa ver essa questão. Coserne, dê uma ajudinha lá, Coserne, bota energia de novo lá. Lá no Mirante da Serra. Lá no condomínio Mirante da Serra. Um abraço, doutor Anderson. Um abraço para a Ariana.